Antes de abrirmos a palavra de Deus, como de costume, nós vamos ao Senhor em oração, nós vamos orar ao nosso Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor, colocando a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor, a nossa Igreja diante dEle, pedindo que o Senhor continue a nos pastorear, a nos guiar na caminhada de santificação, como nós já mencionamos nesta noite, no culto, e nós também iremos orar novamente por isso. Vamos orar ao nosso Deus, intercedendo por nós, pela Igreja de Cristo. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo privilégio, Pai, que nós temos de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor Deus, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque nesse culto nós também temos o privilégio, Pai, de colocar as nossas vidas diante do Senhor e de interceder, Senhor Deus, por nós, entendendo, ó Pai, que é diante do Senhor que nós devemos estar. É diante de Ti que nós devemos, Senhor Deus, conduzir as nossas vidas. E por isso, Deus, nós rogamos e nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, te pedindo, ó Pai, por esta igreja, te pedindo que o Senhor pastoreie esta igreja a cada dia, que a cada dia o Senhor firme esta igreja no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor conceda a mesma mentalidade a esta igreja, os mesmos princípios, o mesmo espírito, o mesmo propósito, e que assim, Senhor Deus, nós possamos viver como cidadãos do reino de Deus, pessoas que foram transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor não permita que haja no nosso meio divisões ou quebra da nossa unidade, e que o Senhor nos dê, ó Pai, também um coração humilde, disposto a pensar no outro, disposto a pensar no nosso irmão, antes mesmo de pensar em nós, disposto a colocar as lutas dos nossos irmãos acima das nossas próprias lutas, buscando a olhar para o nosso próximo, antes de olhar para nós, no sentido de nos preocuparmos mais com o nosso próximo, do que nos preocuparmos conosco, com as nossas necessidades. Dá-nos, Senhor Deus, como igreja, o mesmo coração e um coração humilde. Que o Senhor Deus nos conceda o privilégio de crescermos a cada dia na graça e no temor do Senhor, para que, como lemos já nessa noite, jamais nos desviemos do Evangelho de Cristo, mesmo que um anjo desça do céu pregando outro Evangelho. Que estejamos firmes, ó Pai, no Evangelho da graça, unidos com o propósito de viver como cidadãos do reino de Cristo nesse mundo, colocando o nosso próximo acima de nós e vivendo como Cristo, aquele que não tomou como um privilégio inegociável o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, se fez homem, habitou entre nós, viveu como servo, morreu pelos nossos pecados e assim nos deu exemplo de humildade, de amor e de um coração que colocou a vida do próximo acima da sua própria. Que o Senhor nos ensine o exemplo de Cristo e nos dê o privilégio de sermos uma igreja unida na humildade, no temor e na graça do Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos continuar nossas exposições nessa carta. Nós vamos abrir no capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler os primeiros 4 versículos desse capítulo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os primeiros 4 versículos, versículos de 1 a 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Eu farei a leitura desse texto e os irmãos acompanhem com atenção, com fé, o que diz a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria,
tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento mais uma vez, desta vez pedindo a sua graça e a sua bênção, agora onde nós vamos ouvir a palavra sendo pregada aos nossos corações. Oremos. Senhor, nós ouvimos a tua palavra sendo lida e agora te pedimos, Senhor Deus, fala aos nossos corações. Que a tua palavra, Cristo Jesus, possa resplandecer em nós. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma escritora chamada Leslie Flynn, ela escreveu um livro intitulado As Grandes Brigas da Igreja, e ela conta a história de uma igreja que estava procurando por um novo pastor. Eu não sei exatamente se essa história é verdadeira ou fictícia, mas eu achei ela interessante porque ela mostra muito daquilo que nós não queremos na igreja. E a história conta o seguinte: a história conta que num domingo, uma igreja que procurava por um novo pastor, ela convidou 2 pastores para vir à igreja para o mesmo culto. O grande problema é que esses 2 pastores foram convidados por grupos diferentes, cada um convidou um pastor, e cada um desses pastores deveria pregar no mesmo culto e ao mesmo momento. E no momento então que eles começaram a pregar, cada um pregava um sermão diferente ao mesmo tempo, e cada um dos pastores tentava pregar mais alto do que o outro. E cada um tentava gritar mais alto e falar mais alto do que o outro, e cada um da congregação começava a ouvir a pregação de maneira diferente. Esses pastores chamaram os hinos, a congregação cantou os hinos, só que um pastor pedia para cantar um hino e o outro pastor pedia para cantar outro. Metade da igreja cantava um hino, a outra metade cantava outro hino. Depois o pastor começou a pedir para abrir um texto, metade da igreja abria, o outro pedia para abrir em outro texto, a outra metade abria em outra. Enfim, o culto de domingo pela manhã se tornou numa batalha. 2 pastores batalhando entre si, 2 grupos batalhando entre si, cada um ouvindo uma palavra, lendo uma palavra, cantando uma canção diferente. O que nós temos, sem sombra de dúvidas, é uma igreja dividida, pastoreada por 2 pastores diferentes que lutavam e que brigavam entre si. Na história que ela conta, isso termina num caso de polícia. Um dos diáconos resolve chamar a polícia e não termina muito bem a situação. No caso de Paulo aqui, a situação não parece ter chegado a esse ponto, ao ponto de chamar a polícia. Antes disso, o apóstolo escreveu uma carta para intervir na situação. Como nós vimos, a relação entre Paulo e os filipenses é historicamente boa. O apóstolo ama essa igreja e essa igreja ama o apóstolo. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta dando graças a Deus pela vida desses irmãos e por como esses irmãos eram fiéis cooperadores do evangelho de Cristo. Logo em seguida, o apóstolo também apresentou a sua oração pelos filipenses, a partir do versículo 9 do capítulo 1, onde ele mostrou o desejo dele para a vida dos filipenses. Que desejo era esse? O desejo que esses irmãos se desenvolvessem a cada dia, desenvolvessem o amor em conhecimento, para serem capazes de compreender aquilo que é melhor, para que eles pudessem estar prontos para o dia de Cristo, para dar glória a Deus no dia de Cristo. Depois disso, o apóstolo ainda mostrou um afeto ainda maior por esses irmãos, ao mostrar que ele desejava estar novamente com eles. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, no momento em que ele escreveu essa carta, ele não estava com os irmãos, ele estava preso, estava longe dos irmãos, afastado dos irmãos, e ele escreve que era desejo dele estar com esses irmãos, mesmo que ele soubesse que era incomparavelmente melhor estar com Cristo Jesus. Paulo estava sofrendo, estava passando necessidades, e estar com Cristo seria uma libertação dos seus próprios sofrimentos. E por isso Paulo diz que, mesmo ele sabendo que seria melhor estar com Cristo, ele preferia estar com esses irmãos. Isso nos mostra, irmãos, como Paulo amava essa igreja. E isso também nos mostra que as exortações de Paulo nessa carta são frutos do seu amor por esses irmãos. E como nós lembramos já na última vez que nós tivemos a oportunidade de pregar nessa carta, essa carta, assim como todas as cartas de Paulo no Novo Testamento, elas têm um propósito de correção.
Paulo sempre escrevia sua carta diante de um problema a ser tratado, diante de uma correção a ser feita. Esse era o objetivo de Paulo em todas as suas cartas, levar os irmãos a uma transformação, a uma mudança, de acordo com o desafio, né? E o desafio iria mudando de igreja para igreja, de situação para situação. Na última exposição, nós vimos que os imperativos da carta são as partes da carta que nós devemos focar a nossa atenção, justamente por conta disso. Porque se Paulo deseja uma mudança, se Paulo deseja uma transformação dos irmãos, ele vai indicar essa transformação por meio de ordens, por meio de mandamentos. E nós vimos também que o principal mandamento dessa carta, a principal ordem dessa carta, é aquela que nós encontramos no versículo 27 do capítulo 1, quando Paulo diz assim: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa é a principal exortação de Filipenses. Essa é a exortação central de Filipenses. Todas as outras exortações, todos os outros mandamentos dessa carta fluem dessa exortação principal. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Lembrem-se que antes de serem cidadãos da cidade de Roma, ou do Império Romano, melhor dizendo, vocês são cidadãos do reino de Cristo, vocês são cidadãos do Evangelho. Em seguida, no capítulo 2, Paulo vai dar mais uma ordem. Paulo vai dizer no versículo 2 do capítulo 2, completem a minha alegria. E aqui nós devemos nos perguntar, como esses irmãos fariam isso? Como os filipenses completariam a alegria de Paulo? Eles completariam a alegria de Paulo vivendo de modo digno do Evangelho e compartilhando com os outros o mesmo coração que eles viram em Paulo e que eles viram em Cristo. Nós lembramos, a principal exortação é: vivam de modo digno do Evangelho. Depois Paulo diz: completem a minha alegria. Como é que eles completariam a alegria? Vivendo de modo digno do Evangelho. E eles fariam isso como? Eles fariam isso com um coração humilde e unido no temor do Senhor. É assim então que nós vemos dois temas principais nessa sessão, nesses primeiros 4 versículos: unidade e humildade. Unidade e humildade com que propósito? Com o propósito da igreja viver como, de fato, cidadãos do reino de Cristo, cidadãos do reino de Deus. Por isso, irmãos, nessa noite nós vamos aprender com esses versículos da carta de Paulo, que como cidadãos do reino de Deus, nós devemos compartilhar o mesmo coração humilde. Como cidadãos do reino de Deus, nós devemos compartilhar o mesmo coração humilde. Nós vamos ver então, primeiro, que nós devemos compartilhar o mesmo coração. Em outras palavras, Paulo exorta a respeito da unidade. Veja, como eu já mencionei, no início do capítulo 2, nós temos um desenvolvimento daquilo que foi dito anteriormente, no final do capítulo 1. Isso é muito claro pela primeira palavra do capítulo 2. A primeira palavra do capítulo 2 é portanto. Então, fica muito claro que o apóstolo Paulo continua aquilo que ele estava dizendo no capítulo anterior, quando ele disse: vivam de modo digno do Evangelho. É por isso, então, que ele continua dizendo nos versículos 1 e 2 do capítulo 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profunda afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Depois do portanto, que liga o capítulo 2 com o capítulo 1, Paulo apresenta 4 frases iniciadas pela mesma palavra, o se. Se alguma coisa. Essas 4 frases, irmãos, elas vão basear a ordem de Paulo no versículo 2, completem a minha alegria. Paulo então primeiro vai dizer: se há alguma exortação em Cristo. Então Paulo primeiro fala a respeito dos privilégios que nós temos em Cristo, e Paulo fala sobre um desses privilégios, o privilégio do encorajamento. A mesma palavra que nós temos aqui para exortação é a mesma palavra que nós podemos traduzir por encorajamento. Esse encorajamento, Paulo está lembrando, é um privilégio que nós temos em Cristo, e ele então questiona a existência desse privilégio entre os crentes. Alguns autores vão dizer que não é nenhum questionamento,
Paulo está lembrando que de fato há encorajamento em Cristo Jesus. A verdade é que eles poderiam encontrar encorajamento no meio do sofrimento deles. Nós devemos lembrar isso também. Não só Paulo estava passando por dificuldades e passando por sofrimentos. A igreja aos Filipenses também estava passando por dificuldades e também estavam passando por sofrimentos. Eles também estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Então Paulo, nesse momento em que eles precisam de encorajamento, Paulo lembra a eles a respeito do encorajamento que nós temos em Cristo. Eles poderiam encontrar consolo, motivação, encorajamento em Cristo Jesus. Além disso, Paulo diz que eles poderiam encontrar também consolação de amor. Assim como eles poderiam encontrar encorajamento em Cristo, motivação em Cristo, eles poderiam encontrar consolo do amor de Deus. No sofrimento deles, no meio da perseguição que eles passavam, eles podiam encontrar o consolo do amor de Deus. E embora o texto não diga claramente, é muito claro, parece claro que o amor aqui é o amor de Deus. Eles poderiam, no meio das dores, no meio do sofrimento que eles passavam, encontrar motivação e encorajamento em Cristo para perseverar na fé. Eles poderiam também encontrar consolo em Deus, o consolo do amor de Deus. Em outras palavras, ao lembrar do amor de Deus, ao lembrar da graça de Deus, ao lembrar que existia um Deus que amava eles, mesmo no meio da dor, eles poderiam encontrar consolo e serem então consolados. É interessante, irmãos, que é possível, na verdade, que Paulo esteja aqui utilizando a mesma estrutura da bênção que ele deixou lá em 2 Coríntios, na bênção apostólica, né? Primeiro ele fala de Cristo, depois ele fala do amor, que certamente é o amor de Deus, e em terceiro ele vai falar da comunhão do Espírito. Ele fala do encorajamento de Cristo, do amor de Deus e então da comunhão do Espírito. Em outros textos do apóstolo Paulo, essa palavra, comunhão, que é tão comum na Bíblia, ela parece ser uma referência à habitação do Espírito Santo no crente. Dessa forma, então, Paulo faz questão de lembrar os irmãos que eles são habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita nesses irmãos e esse é mais um privilégio da vida cristã. De maneira que Gordon Fee diz o seguinte: assim como o conforto de estar em Cristo e o consolo de experimentar o amor de Deus servem como base para a sua exortação à unidade, a participação, a comunhão com o Espírito Santo também serve. Paulo lembra que eles têm encorajamento em Cristo, Paulo lembra que eles têm o amor de Deus que os consola, e Paulo lembra que eles têm a habitação do Espírito Santo neles. Por isso eles são capacitados a perseverar na fé e capacitados para obedecer uma ordem que Paulo vai dar no versículo 2, quando ele diz: completem a minha alegria. Por último, no versículo 1, Paulo cita o profundo afeto e sentimento de compaixão. E aqui, se nós vimos nas primeiras 3 frases a referência a Cristo, ao Espírito Santo e a Deus, nessa última nós temos uma referência à compaixão e amor que existe entre os irmãos. Paulo está falando da compaixão e do afeto que existia ou deveria existir entre eles mesmos. Em outras palavras, o encorajamento em Cristo é uma motivação para a unidade. A mesma comunhão que nós temos no Espírito é um incentivo e base para a unidade. O consolo do amor de Deus também é um incentivo e base para a unidade, mas também o afeto e a compaixão que nós temos uns pelos outros é um fundamento para a unidade. De maneira que no versículo 2, o apóstolo Paulo diz então: completem a minha alegria. E aqui é a ordem central dessa sessão. É a ordem central desses versículos. E aqui, irmãos, nós não devemos pensar que Paulo está falando de uma alegria individual dele. Paulo não está querendo ser satisfeito, ser apaziguado ou qualquer coisa nesse sentido. Pelo contrário, Paulo está querendo que a sua alegria seja completada, porque a alegria de Paulo é o crescimento da fé
desses irmãos. Paulo está dizendo que ele deseja que a sua alegria seja completada e cresça, porque ele deseja que a sua alegria cresça a partir da santificação, do crescimento, do amadurecimento desses irmãos. É por isso que Paulo diz: completem a minha alegria. É como se um pai dissesse para o seu filho: meu filho, você quer me ver feliz? Obedeça o que eu estou falando. Me faça um pai feliz e obedeça o que eu estou dizendo. É muito claro que a alegria do pai não é simplesmente por ele ser obedecido. A alegria do pai que diz algo assim é a alegria de ver o filho obedecendo e então tomando para a sua vida um caminho melhor. Um pai que se alegra porque o filho obedece, ele não se alegra simplesmente porque ele fica orgulhoso de dar boas ordens e o filho obedecer. Ele fica alegre porque ele sabe que ao obedecer o que ele ensina, o seu filho vai passar por mais momentos de alegria, passar por menos dificuldades na vida, vai seguir um caminho melhor. Essa parece ser a intenção do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: irmãos, completem a minha alegria. Não porque a alegria de Paulo é o mais importante, mas porque Paulo está alegre a partir do crescimento, da santificação e do amadurecimento desses irmãos. E Paulo vai dizer que a sua alegria vai ser completada ou vai ser tornada plena a partir de dois fatores, a partir de duas ordens a serem obedecidas. A primeira delas é a ordem da unidade. O apóstolo Paulo ensina: completem a minha alegria como? Sendo unidos em Cristo Jesus. O mesmo Paulo, irmãos, que falou da alegria no capítulo 4, agora novamente fala da sua alegria. E aqui, irmãos, há outro ensino muito importante a respeito da alegria de Paulo aqui. Observe que, mais uma vez, Paulo fala sobre a alegria nessa carta. E Paulo estava preso, Paulo estava passando por dificuldades tremendas na sua vida. Mas Paulo diz que a alegria dele vai ser completa no crescimento e santificação dos irmãos. Ele teria alegria completa não na sua vida, mas na vida daqueles irmãos. Paulo não está simplesmente dizendo: eu terei a minha alegria completa se eu for liberto da prisão, se eu for liberto das tribulações. Paulo está dizendo: eu terei a minha alegria completa se eu ver o amadurecimento de vocês através da unidade. E aqui Moisés Silva, ele comenta algo desse texto que é muito interessante. Ele diz assim: talvez Paulo reconheça que a chave para a alegria consiste em desviar a nossa atenção de nós mesmos para a necessidade dos outros. Paulo, irmãos, não está preocupado com as suas circunstâncias em primeiro lugar. E a alegria de Paulo não parece estar fundamentada nas suas circunstâncias. Porque se Paulo olhasse para a sua vida, ele teria muitos motivos para lamentar contra Deus, porque ele estava preso justamente por pregar o Evangelho de Cristo. Mas Paulo não olhava para a sua vida ou para as suas dificuldades, pelo contrário, ele olhava para a necessidade da igreja, para a necessidade dos irmãos, e ele então encontrava alegria na vida dos irmãos. Se a vida dele não estava muito boa, ele estava alegre porque os irmãos estavam crescendo na fé do Senhor Jesus Cristo. Se a vida de Paulo não era mais confortável e agradável, ele encontrava alegria na igreja de Cristo, nos seus irmãos em Cristo, na obra de Cristo no meio da igreja. E aqui Paulo já começa a nos dar o exemplo daquilo que ele vai falar mais um pouco à frente. Quando nós, irmãos, voltamos a nossa atenção sempre para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, a nossa tendência é que a nossa alegria fique sempre constrangida a ser uma alegria egoísta. É uma alegria que depende sempre das nossas circunstâncias, da nossa vida, do que nós temos ou deixamos de ter, daquilo que sentimos ou deixamos de sentir. Mas quando nós ampliamos a nossa alegria para ser a alegria dos nossos irmãos, então nós podemos encontrar mais motivos para nos alegrar. Veja, quando nós constrangemos a nossa alegria para ser simplesmente nossa alegria, nós passamos a diminuir muito os motivos para a verdadeira alegria no Senhor. Mas quando nós ampliamos a nossa alegria para olhar a igreja e a vida dos irmãos, então nós passamos a ter muitos mais motivos para nos alegrar em Cristo Jesus.
É por isso que Paulo diz: irmãos, completem a minha alegria através da unidade. Primeiro, Paulo vai dizer a esses irmãos que eles precisavam, por meio dessa unidade, compartilhar a mesma forma de pensar. Paulo diz: me façam felizes, completem a minha alegria, sendo um só, através da mesma forma de pensar. E aqui, irmãos, a mesma forma de pensar nos mostra que a unidade é a principal preocupação de Paulo aqui nesse momento. No versículo 2 do capítulo 2 de Filipenses, ele usa 3 expressões que falam a respeito de unidade. Ele fala do mesmo modo de pensar, um só espírito, um só pensamento, um só sentimento ou até uma só atitude. E aqui eu citei diversas traduções possíveis para essas frases. O que isso tudo significa? Unidade. Os irmãos deveriam ser um só, no coração, na mente, nas palavras e nas ações. Todas essas expressões, todas essas palavras enfatizam a ordem fundamental de Paulo, que a igreja possuísse o mesmo coração e assim formassem um só povo. É interessante que em 1 Coríntios, capítulo 1, e eu peço que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo dá uma exortação muito parecida com essa. 1 Coríntios 1, versículo 10. Primeira Coríntios 1, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Paulo nos diz então: estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. E a ordem muito parecida com a de Filipenses: estejam unidos no mesmo modo de pensar. Seria, irmãos, através da unidade, de pensar, na unidade no agir, na unidade no falar, que esses irmãos viveriam de acordo com a cidadania que eles agora possuíam em Cristo Jesus. Seria através da unidade que eles viveriam como cidadãos do Evangelho, compartilhando o mesmo coração, compartilhando as mesmas palavras, o mesmo modo de pensar, o mesmo agir. Essa unidade na fé, irmãos, deve ser a busca dessa igreja, deve ser a busca de todas as igrejas de Cristo Jesus. É através da unidade, da mesma mentalidade, a mentalidade do Evangelho, que nós devemos buscar no Senhor. E aqui, irmãos, é muito claro que isso não significa que a igreja não deve possuir individualidades ou até mesmo opiniões diferentes em questões particulares ou questões menores. Isso não significa isso, muito pelo contrário. Todos os irmãos têm a liberdade para, em questões menores e específicas, ter a sua opinião própria. Contudo, existe um fundamento, o fundamento do Evangelho, que deve ser único. E aqui não há espaço para divisões ou para opiniões diferentes. O fundamento do Evangelho é o mesmo. Os princípios, os valores, os objetivos e propósitos do Evangelho são os mesmos e devem ser compartilhados igualmente por todos os irmãos, sem abertura nenhuma para divisões. Sem abertura nenhuma para rachas e divisões no meio da igreja. Nós devemos possuir a mesma mentalidade, a mentalidade do Evangelho. Os propósitos que devem nos guiar são os propósitos da palavra de Deus e do reino de Cristo. Os objetivos que devem nos guiar devem ser os objetivos de Cristo e da sua palavra. Os valores devem ser os valores do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus. Ao compartilhar esses mesmos valores, ao compartilhar esses mesmos princípios, então nós construiremos uma mesma mentalidade. E a partir do momento em que nós tivermos uma mesma mentalidade, não serão as opiniões pequenas a respeito de assuntos diversos que irão nos separar. Quando nós compartilharmos
verdadeira unidade do Evangelho não vai ser diferenças culturais que irão nos separar, diferenças familiares, diferenças econômicas, diferenças sociais. Quando nós compartilhamos o mesmo princípio, os mesmos valores do reino de Cristo Jesus, nós somos unidos por um laço que os fatores sociais, familiares, emocionais, psicológicos, enfim, não podem romper. Em Cristo Jesus, então, nós somos ensinados a, como cidadãos do reino, compartilhar do mesmo coração. Paulo nos ensina, nós devemos ser uma igreja unida. Em segundo lugar, Paulo vai nos dizer, a partir dos versículos 3 e 4, que essa unidade deve também ser experimentada através da humildade. Em outras palavras, como cidadãos do reino de Cristo, nós devemos possuir um coração humilde. Veja, enquanto o versículo 2 nos ensina a respeito da unidade, os versículos 3 e 4 nos descrevem que tipo de unidade é essa. Porque existem vários tipos de unidade, não é? Existe unidade para fazer o mal, inclusive. Nós temos quadrilhas que se juntam para o propósito de fazer aquilo que é mal. Paulo então vai nos dizer qual é a razão da unidade. Qual é o propósito da unidade? Existem diversos grupos na humanidade que são unidos por valores sociais, unidos por valores ideológicos e assim por diante. Mas Paulo qualifica a união que ele está falando aqui. E ele nos diz que essa união é uma união de um coração humilde. Leia comigo, ouça comigo os versículos 3 e 4, que nos dizem assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E nesses versículos, irmãos, nós temos dois pares com duas sentenças, cada uma, onde nós temos um lado positivo e um lado negativo, onde Paulo diz o que eles devem fazer e o que eles não devem fazer. Na verdade, primeiro Paulo diz o que eles não devem fazer e depois Paulo diz o que eles devem, então, fazer. Veja que primeiro Paulo ensina que eles que eles não devem fazer nada por interesse pessoal ou por vaidade. E aqui, irmãos, nós lembramos que no versículo 17 do capítulo 1, Paulo falou de um grupo de pessoas que agia por interesse pessoal. No versículo 17 do capítulo 1, Paulo fala de algumas pessoas que pregavam o evangelho por interesse pessoal. Inclusive, Paulo nos diz que essas pessoas pregavam o evangelho achando que iriam trazer tribulações para Paulo. Por isso, Paulo exorta: a nossa unidade não deve possuir interesse pessoal. Nós não devemos fazer nada por interesse pessoal ou por vaidade. E aqui, irmãos, a ideia de vaidade é a ideia de vanglória, é a ideia de receber elogios, receber glória dos homens. Em outras palavras, Paulo nos diz que nós não devemos agir na igreja por interesses egoístas, por ambições pessoais, para que a nossa vontade seja feita e para que a nossa vontade sendo feita nós sejamos agradecidos, nós sejamos louvados, exaltados. Paulo está nos dizendo que na igreja, onde há união verdadeira, não há busca por interesse pessoal, não há busca por glória pessoal, por vanglória, por exaltação própria. Paulo está nos ensinando, irmãos, que nessa busca por vanglória e por vaidade, nós acabamos por destruir a unidade da igreja. Uma igreja não pode ser unida se os seus irmãos buscam os seus próprios interesses. Porque cada um busca o seu próprio interesse e não há unidade, não há comunhão na igreja de Cristo Jesus. Cada um busca que o seu nome seja engrandecido e exaltado, e então o que há é vaidade e não unidade. Para que uma igreja seja unida de fato, para que uma igreja compartilhe da unidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não pode haver busca por interesses pessoais ou por vaidade. E infelizmente, irmãos, nós vemos muitas igrejas que são destruídas por isso. Muitas igrejas que são destruídas porque os seus membros, seus líderes, seus pastores, seus presbíteros, diáconos e assim por diante, buscam a exaltação do seu próprio nome. Eles querem ter o seu nome lembrado,
eles querem que o nome deles seja colocado em placas, sejam colocadas no boletim da igreja, sejam colocadas nos espaços de exaltação pública, porque eles buscam vaidade, buscam vanglória. Nós vemos muitos irmãos que buscam o seu próprio interesse, o seu interesse pessoal no meio da igreja. Isso destrói a unidade da igreja, porque quando cada um busca o seu próprio interesse, o que é destruído é a comunhão do Senhor. Diante disso, então, Paulo nos ensina o oposto. Paulo nos ensina que as nossas ações devem ser guiadas por humildade. Paulo diz: não façam nada por interesse pessoal, por vaidade, mas por humildade. O remédio, irmãos, para o egoísmo, o remédio para a vaidade é a humildade. O remédio para aqueles que buscam os seus próprios interesses é, de fato, um coração humilde. O que deve dominar a igreja, irmãos, é um coração que tem a disposição de considerar o outro superior a si mesmo. Nós somos ensinados, irmãos, através da palavra de Deus, que a humildade consiste em considerar o outro superior a nós mesmos, a colocar as dificuldades dos outros acima das nossas dificuldades, a olhar para as necessidades dos nossos irmãos antes de olharmos para as nossas próprias necessidades. E esse é justamente um inverso da tentação do nosso coração. O caminho natural do nosso coração é olhar para as nossas dificuldades primeiro. O caminho do nosso coração é olhar para os nossos desejos primeiros, para os nossos interesses, para as nossas ambições, para os nossos planos em primeiro lugar. Mas a palavra de Cristo nos desafia com o oposto a isso. A palavra de Cristo nos ensina que na igreja nós devemos inverter a ordem comum do nosso coração, a ordem comum que nós encontramos no mundo. Através da humildade, nós devemos colocar o interesse do nosso próximo antes do nosso. Nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. E aqui, irmãos, nós vemos como muitas vezes aquilo que nós aprendemos no nosso mundo atual, né? Aqui, quando eu falo mundo, é uma palavra geral para falar sobre escolas, televisão, celular, amizades, enfim. Nós somos ensinados, irmãos, muitas vezes que nós temos que nos valorizar. Você já deve ter ouvido isso. Você já deve ter ouvido que você deve trabalhar a sua autoestima, você deve ter uma boa autoestima, você deve se valorizar e assim por diante. Paulo parece dar um conselho exatamente oposto, não é? Paulo não diz, tenha uma grande autoestima. Paulo diz exatamente o contrário. Paulo diz, tenha uma baixa autoestima. Não se considere superior a ninguém. Pelo contrário, considere o outro superior a você. Em outras palavras, irmãos, o remédio para o coração egoísta, um remédio para um coração que busca interesse pessoal, não é uma grande autoestima. Pelo contrário, é uma baixa autoestima. Talvez você já tenha ouvido por aí que você deve valorizar você mesmo, que você deve valorizar quem você é, a sua inteligência, as suas capacidades, a sua beleza. Paulo está dizendo não. Você deve valorizar o seu próximo, você deve valorizar o seu irmão. Você deve ter o seu irmão como superior a você mesmo. Você deve olhar para o seu irmão antes de olhar para você mesmo. O conselho da palavra de Deus é o oposto daquilo que normalmente nós aprendemos nesse mundo. Nós somos ensinados, irmãos, e exortados a nutrir um coração humilde. Ao invés de buscar uma alta autoestima, nós deveríamos buscar estimar os nossos irmãos em alta conta. Ao invés de buscar amor próprio, nós deveríamos amar mais o nosso próximo. Nós somos chamados a termos um coração menos egoísta e individualista, para nutrirmos um coração mais humilde e altruísta, um coração que se coloca no lugar do outro, um coração que busca o bem do outro. Nós aprendemos sempre, você deve amar a si mesmo. Antes de amar qualquer outra pessoa, você deve amar a si mesmo. A palavra de Cristo inverte isso. Paulo diz, Jesus Cristo diz, os 2 grandes mandamentos é amar o Senhor Deus acima de qualquer outra coisa e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos a Deus e quando nós amamos o nosso próximo, não há muito espaço para perdermos tempo amando os nossos próprios interesses. Quando nós aprendemos a valorizar o nosso próximo, nós perdemos menos tempo nos preocupando com os nossos próprios interesses
Isso é uma liberdade, irmãos. Nós imaginamos que liberdade é fazer o que nós queremos. Nós imaginamos que liberdade é fazer o que nós gostamos, é construir a nossa vida, construir os nossos valores. Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que liberdade é olhar para o interesse do próximo antes do nosso. Porque quando nós entramos no caminho de buscarmos o nosso próprio interesse antes de qualquer outra coisa, nós entramos numa rede de prisão. Porque os nossos sonhos, os nossos planos precisam ser realizados. Nós precisamos estar felizes, as coisas devem funcionar da maneira que nós queremos. E adivinha o que acontece nesse mundo? Os nossos planos não se realizam, os nossos sonhos não se concretizam, a nossa vida não é do jeito que nós queremos, nós não somos do jeito que nós planejamos. E se nós olhamos muito para nós mesmos, o que vem é frustração, ansiedade, depressão e assim por diante. Mas quando nós deixamos de olhar para nós e passamos a olhar para o nosso próximo, quando nós passamos a tirar os nossos próprios interesses da vista e olhar para os interesses do nosso próximo, nós já não temos muito tempo para perder com a nossa própria frustração. E nós nos preocupamos mais com o bem do nosso próximo. É aquela coisa, não é? Quando a gente está, às vezes a gente está gripado, né? E a gente está com aquela dor no corpo, aquela indisposição natural da gripe, e a gente se acha a pessoa mais necessitada do mundo, né? E aí quando a gente vai no hospital tomar um soro, que a gente vê as pessoas com dificuldades muito maiores do que as nossas, nós então passamos a perceber como nós não temos tantas dores assim. O que Paulo está dando, irmãos, é um conselho semelhante a esse. Paulo está dizendo, pare de olhar para os seus próprios interesses e olhe para o interesse do próximo. Pare de olhar para as suas próprias dificuldades, para os seus próprios planos, para os seus próprios sonhos e busque a unidade da igreja a olhar para o seu irmão, para os sonhos dele, para os planos dele e assim por diante. Afinal de contas, Jesus Cristo nos ensina a chorar com os que choram e a rir com os que sorriem. Isso só é possível quando nós temos em vista o interesse do próximo e não o nosso. Quando ele complementa, então, Paulo, aqui, irmãos, nesses versículos, ele complementa a sua exortação dizendo a não ter em vista somente os nossos próprios interesses. E na primeira carta aos Coríntios, novamente, ele vai dizer palavras semelhantes a essa. Eu gostaria que você mais uma vez abrisse a sua Bíblia nessa carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, agora, nós vamos ler o versículo 24. Primeira Coríntios 10, 24, assim diz a palavra de Deus. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próprio. Ou seja, o apóstolo Paulo, em duas cartas diferentes, repetiu a mesma exortação. Isso porque, irmãos, é muito fácil nos preocuparmos com as nossas famílias, com o nosso trabalho, com as nossas dificuldades, com as nossas tarefas, com as nossas despesas, com as nossas doenças, com as nossas faculdades. Mas é muito difícil tirar um pouco do interesse que nós temos em nós mesmos para olhar o nosso próximo. Isso é uma dificuldade do coração de cada um de nós. Não há exceção. Mas o Senhor nos chama ao desafio de tratarmos o nosso coração e desenvolvermos no nosso coração a busca pelo bem do nosso próximo e não só a busca pelo nosso próprio interesse. E aqui, irmãos, eu concordo com as palavras do Moisés Silva quando ele diz o seguinte: o verdadeiro obstáculo para a unidade da igreja não é a presença de diferenças de opinião, mas é o egocentrismo. Isso é verdade. Nós achamos que a dificuldade para a união da igreja são opiniões diferentes, mas isso não é verdade. É lógico, como nós já falamos aqui, que naquilo que diz respeito ao fundamento do reino de Deus, aos fundamentos do evangelho, é necessário que haja unidade de pensamento. Mas existem outras questões dentro da igreja que pode haver diversidade de opinião. Mas o que não pode existir na igreja é egocentrismo, interesse pessoal e egoísmo, porque é isso que divide a igreja. O que divide a igreja não são opiniões diferentes, não são opiniões distintas em questões menores, onde de forma legítima nós podemos ter opiniões diferentes. O que divide a igreja é de fato egoísmo, egocentrismo
Isso de fato é um risco para a nossa igreja e para qualquer outra igreja. Quando nós somos egoístas, individualistas, quando nós pensamos nos nossos próprios interesses, a divisão da igreja natural. E aqui nós lembramos daquela história da Leslie Flynn, lá no início, quando ela falou daquela igreja onde acontecia 2 cultos ao mesmo tempo. 2 pastores pregando, 2 cânticos sendo cantados, 2 textos da palavra sendo lidos, 2 igrejas diferentes adorando, ou supostamente adorando ao mesmo Deus. Embora essa história seja engraçada, ela seja jocosa em muitos aspectos, é possível, irmãos, que essa história seja uma realidade em muitas igrejas. É possível que nós nos reunamos aqui domingo após domingo, lendo o mesmo texto bíblico, cantando o mesmo cântico, ouvindo a mesma pregação, mas ainda assim possuindo corações divididos e uma igreja dividida. É por isso então que o apóstolo Paulo nos exorta nessa noite a vivermos como cidadãos do reino dos céus, vivendo como aqueles que foram transformados pelo Evangelho, através da unidade e através da humildade, compartilhando do mesmo coração humilde. Essa igreja e qualquer igreja de Cristo só permanecerá firme, saudável, para a honra e glória de Cristo, por meio de uma unidade que esteja fundamentada na humildade que coloca os interesses do próximo acima dos nossos próprios interesses. Que o Senhor nos ensine a viver como cidadãos do seu reino. Que o Senhor nos ensine a compartilharmos o mesmo coração humilde e altruísta, que coloca os interesses do nosso próximo no nosso lugar, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, cidadãos do reino de Cristo e do Evangelho nesse mundo. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te oramos, Pai, agradecidos porque nessa noite o Senhor nos lembra. O Senhor nos lembra como a unidade e a humildade fazem parte da vida da tua igreja. Uma igreja, Senhor Deus, não pode permanecer de pé se ela está dividida de acordo com interesses pessoais, de acordo com vaidade e egoísmo. Uma igreja só pode permanecer de pé se ela tiver a mesma mentalidade firmada no Evangelho de Cristo. Por isso, Pai, nós te pedimos, nos concede o mesmo coração humilde e altruísta que o Senhor estabeleceu como padrão em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus nos dê o mesmo coração, fundamentado no mesmo Evangelho, na mesma comunhão do Espírito, para que nós possamos, ó Deus, beber da mesma consolação do amor de Deus, experimentarmos o mesmo encorajamento de Cristo, desfrutarmos da mesma comunhão do Espírito e desenvolvermos o nosso afeto e a nossa comunhão no Senhor. Que essa igreja, Senhor Deus, seja conhecida por compartilhar a mesma visão do Evangelho, a mesma visão da glória de Deus, e que assim, Senhor Deus, através da unidade em amor, nós possamos, Senhor Deus, ser cidadãos do reino de Cristo nesse mundo. Que assim, Senhor Deus, nós possamos espelhar a Cristo como cidadãos dele nesse mundo. Essa é a nossa oração, em nome dele. Amém. Irmãos,